Olá, olá, tudo bom? Eu sou a Kaliane Dassi e esse é o podcast Conexão e Arte. Eu sou a Vanessa e nesse programa eu trago as perguntas mais feitas por vocês sobre arte e autoconhecimento para conversar com a Kaliane. E no programa de hoje a gente vai falar sobre como fazer uma arte inspiradora. Então o que é isso, né? A gente se pergunta, né? O que é isso que faz com que a gente olhe uma obra de arte, contemple uma obra de arte e ela causa aquele... né? Ou então até mesmo o que é aquilo que fez um dia você se apaixonar e se inspirar ao ver uma obra de arte, né? E para começar então, eu queria que você dissesse um pouco mais sobre o que é fazer uma arte inspiradora. Olha, muito bom. Tem uma coisa que acho que por onde eu acho que a gente pode começar a conversar e fazer uma base assim, né, pra gente ter uma linguagem para conversar sobre isso. Tem uma explicação que é bem interessante, que ela é bem objetiva, que é o seguinte. Por exemplo, quando a gente tem um artista, um ator ou uma atriz, a gente tem uma coisa interessante. Como que a gente sabe, como que a gente reconhece que aquele ator ou que aquela atriz são bons atores ou atrizes? Como que a gente reconhece? Nossa, não, essa atriz, ela realmente arrasa. Não, esse ator, quando tem ele, eu vou ver porque eu sei que vai ser bom, certo? E tem uma coisa muito interessante que quando a gente começa a investigar sobre isso, né, as coisas começam a vir à nossa mente pra gente explicar por que um artista emociona a gente, por que leva a gente pra fala, nossa, olha isso que ele fez, olha o que ele atingiu com aquilo, né? Isso que acontece. Primeira coisa que acontece, as pessoas falam assim, porque esse ator, ele passa verdade no que ele está passando. Né? Você fala, nossa, porque ele passa a verdade, mas como que ele faz para passar a verdade? Né? Aí, a gente fala, não, ele tem... parece que... às vezes as pessoas falam assim... Ele entra no personagem. Às vezes as pessoas falam assim, ele se mistura com o personagem, ele abre a mão a coisa da personalidade própria. E aí tem uma série de coisas, né, que as pessoas... que a gente conversa sobre isso e faz parte disso que a gente tenta explicar, né, sobre o que é isso que faz com que a gente reconheça, né, que aquela pessoa faz uma boa interpretação, né, que é artista. E aí, uma coisa interessante, então quando o ator ou a atriz, enfim, vai fazer uma interpretação de uma cena, seja qualquer cena, né, uma cena de tristeza, uma cena de alegria e tudo mais, esse ator, ele tem que ir dentro dele, investigar o que ele tem daquilo, como é o dele daquilo, entende? Por exemplo, vamos supor que ele esteja chorando a perda de alguém. Como é para ele o sentimento de perda? Em que momento da vida ele sentiu a perda e que ele consegue resgatar o sentimento da perda, por exemplo? Né? E é claro que isso tudo e aí tem milhões de coisas, porque às vezes a pessoa faz um papel de mal, ou faz um papel de muito bonzinho, enfim. Todos esses papéis, eles vão vendo que de alguma forma você tem que visitar dentro de você algo que você tem daquilo. Né? E o que acontece aqui? E aí, quando você, por exemplo, né, quando esse ator, ele acessa, vamos voltar naquele exemplo que eu dei do sentimento de perda, quando ele acessa esse sentimento lá, e aí ele vem pro papel sentindo aquilo, expressando naquele estado de algo verdadeiro para ele, quem tá vendo é jogado e remetido também pro próprio estado daquilo, para sua própria passagem daquilo. No caso, para sua própria passagem de perda, por exemplo. É como se fosse um sentimento de reconhecimento. Isso, é um reconhecimento, de partilha. Sabemos o que é isso. Entendeu? É um conceito. O ator reconhece em si a dor do personagem, da perda, e você, espectador, reconhece, então,
a dor do personagem e a dor do ator. E a sua. E a própria dor. Na verdade, conecta com a sua. Né? Você faz assim, nossa, eu sei o que é isso. Né? De alguma forma, por mais que você não tenha passado aquele mesmo drama daquele personagem, de alguma forma você reconhece aquele sentimento, algum sentimento de perda, né? A gente tem muitas passagens e cada pessoa sabe o que são esses sentimentos, né? Ou de uma coisa muito injusta, ou uma coisa, né? Ou até de uma grande alegria, uma grande conquista, né? A gente se emociona também quando você vê alguém conseguindo uma coisa, isso nossa, né? A gente também se inspira. Então, assim, o que acontece? Então, o que eu estou mostrando, falando aqui, né? Então, essa via, né? Primeiro, ela tem um ancoramento nisso, né? De você ir buscar em si a sua passagem daquilo. E quando você exprime, né? Expressa a sua passagem, aquela passagem que você fez, aquilo comunica, né? Então, você dialoga com as pessoas... dessa forma, né? Os estados, eles dialogam dessa forma. Você faz assim, olha, a síntese do que eu sinto é isso, a outra pessoa ela vê, ela também sente o dela, e aí a gente começa a falar, aquilo tô falando só dessa questão do reconhecimento, de como você reconhece, né? Certo? Então esse primeiro ponto, né? Agora, tem um detalhe que eu quero falar antes de prosseguir assim nesse tema, que é o seguinte: se você reparar, um grande ator, uma grande atriz que tenha uma vivência, uma experiência, que saiba, né, a gente vê esses grandes, por exemplo, quando a gente vê Fernanda Montenegro, né, que já tem, né, muito tempo de carreira, a gente vê Meryl Streep, né, esses nomes que são muito ícones, assim, seja no Brasil, seja fora, a gente vê que quando você vê essa pessoa atuando, muitas vezes você olha, você reconhece ali o traço da personalidade daquela pessoa. É interessante de ver isso. Ela não abre mão da personalidade, do traço dela mesma. Né? Isso é importante também. Porque se essa pessoa acontece dela abrir mão, né? É tudo muito delicado. A gente está falando de uma dança de estados, né? É muito interessante, porque quando você tem, por exemplo... Mesmo então, vamos falar sobre as artes plásticas, né? Você tem um quadro. E daí você fala assim, uma reinterpretação do quadro fulano por ciclano. Então, assim, a paisagem, o personagem que tá lá, o que você tá querendo passar de emoção é o mesmo, certo? Mas o quadro é diferente. Porque a personalidade da pessoa que pintou e a maneira com que ela acessa é diferente. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer uma... Mesmo vou continuar então com o ator, vai ter um remake, né? E daí você tem, por exemplo, vários Batmans. O personagem é o mesmo, a dor é a mesma, ele é órfão, e ele é rico, e ele salva o bairro lá, a cidade, certo? O personagem, o personagem é o mesmo. Mas você sabe dizer aquele Batman de fulano, aquele Batman de ciclano, por conta dessa personalidade. Isso. Exatamente. Essa versão, para quando a gente vai falar de artes plásticas, às vezes ela é um pouquinho diferente, mas assim, a gente já fala disso, mas eu queria mais que a gente assimilasse aqui esse entendimento, né? De que, essa coisa de você acessar em si a inspiração, acessar em si a passagem, sua passagem, né? O que é aquilo que você quer expressar na sua arte. Então, o ator que vai lá e acessa o dele, né? A passagem que ele teve, né? No caso, como a gente estava dando exemplo de dor, de perda, e aí ele exprime aquilo e a pessoa que vê, ela reconhece na própria e através dessa ressonância acontece essa comunicação. E existe esse outro ponto que é a importância de você não abrir mão de si e se aventurar completamente na personalidade de uma personagem, né? Então, o que acontece? É muito importante isso de você manter quem você é no momento que você vai, por exemplo, interpretar, né? Então, esse ancoramento de que, olha, não, peraí, tudo bem, estou interpretando uma coisa aqui, mas eu sou a Caliane, faço tal coisa, tenho a minha história, tenho a minha passagem, né? E até para você poder
não se perder por aquela trajetória daquela outra personalidade que você está interpretando, né? Entende? Então, assim, o que eu estou dizendo com isso é que essa questão de abrir mão de si, né, tal, se joga, se solta, não, calma, assim, a gente está falando de você acessar em si algo para você conseguir ter fundamento de estado para interpretar e não abrir mão de si. Eu gosto de reforçar esse tipo de coisa para a gente sair desses sensos comuns, né? Que eles são perigosos. A gente já viu vários artistas se perderem nesse tipo de coisa, né? Esse tipo de estratégia. Então, se perder mesmo, perder a integridade, acaba morrendo, enfim, pode acontecer coisas sérias e graves. Então, mas, voltando então, né? Por onde acontece primeiro, antes da inspiração, né? A conexão, né? Essa comunicação desses estados, certo? Uhum. Prossigo? Claro. Então, tá bom. Então, o que acontece aqui? Tá bom, agora, inspiração, né? Aquilo que você faz a partir desse estado que você sentiu, você estava inspirada a alguma coisa ali naquela hora, certo? Então, o que acontece? Quando você comunica aquilo, você também pode inspirar pessoas sobre aquele tema. Tudo bem, volto aqui. Por que é importante a gente entender sobre isso? Porque você vai inspirar, você vai colocar aquilo no mundo e vai inspirar aquilo numa direção. Uhum. Que direção é essa? Uhum. Né? Responsabilidade sobre aquilo. Exatamente, responsabilidade sobre aquilo. Né? Você fala, nossa, entendi. Então, olha que interessante, é super acessível. Em que sentido? A inspiração. De ser fácil de conseguir? De você acessar, ou se você fizer, fala assim, não, vou fazer aqui por exemplo, eu vou fazer aqui um trabalho e eu gostaria deixa eu acessar em mim algo que eu gostaria de expressar. Uhum. Aí você vai lá pra dentro, aí você começa a observar o que acontece, e aí você, por exemplo, vamos supor que você fica tomada por um sentimento de extrema beleza. Nossa, você ficou inspirada por aquilo ou alguma coisa que você ouviu, ou que né, e tal, você fala, nossa, vou expressar isso, né? E aí, você vai dar o máximo para conseguir fazer aquilo, expressar aquilo que você sentiu, né? Porque é isso. Isso é interessante. Quando a gente vai fazer uma arte, é como... Eu tô bem, assim, fazendo analogias, né? Com as artes cênicas, agora eu vou falar um pouco de poesia, por exemplo, né? Quando a gente vai fazer uma arte, é como uma poesia. Você fica buscando uma forma de falar uma coisa, de que forma que sintetiza aquele estado que você está percebendo, mas você não sabe exatamente como é que você vai falar. Você fica assim, você fica buscando, sabe quando você fica buscando palavras, assim? Daí você quer escrever fazer uma metáfora de alguma coisa, você fala assim, nossa, qual que é a melhor palavra para expressar isso que eu sinto? Que não tem palavra, né? Então, essa questão da inspiração, ela tem a ver com essas coisas que não tem palavra, mas que eu comunico via esses estados, né? E isso acontece de forma ressonante, né? Entende essa coisa da ressonância? Fica claro, né? Então, a gente caminha por aqui, né, para poder falar assim, tipo, apurar essa coisa da inspiração mesmo, né? Você fala da ressonância seria você ser inspirado por algo e daí você também inspirar a outra pessoa e daí ser um efeito em cascata, vamos dizer. Tem um efeito em cascata, mas tem também só o que acontece entre você e o espectador, só ali. Né? Nessa coisa tipo, eu senti, eu expressei o que eu senti, a pessoa vê, reverbera nela o que ela sentiu. E aí acontece a conexão. Aí ela também se inspira a alguma coisa. E toda arte é inspiradora? O que você acha? Olha, eu acho que a inspiração, ela tem ela não necessariamente é positiva.
né? Que nem você estava falando agora, certo? Então, quando a gente fala assim, eu quero fazer uma arte inspiradora, você tem que ter responsabilidade sobre aquilo. Porque, né, a gente estava falando sobre símbolos no outro, né, no outro podcast, no nosso primeiro episódio, e ele também toca sobre isso, né? Porque quando você falou assim, né, que o poeta busca a palavra para expressar aquilo, né? Vamos dizer assim, que o artista, ele busca o símbolo, o traço que vai representar aquilo, né? E aquilo vem dessa fonte de inspiração. E daí você... Então, assim, eu acho que toda arte tem o potencial inspirador. Mas qual é o tom, a direção que você dá pra isso, eu acho que é... porque o que acontece aqui, na verdade, né? Você tem... Aí acontece uma coisa assim, existe, por exemplo, uma arte que ela não tá concluída, que ela tá inacabada, ou que alguém toma por concluída antes de estar, a que ela inspira? Né? Quando você olha, é interessante isso, porque a gente olha e a gente sente coisas, a gente pensa coisas, né? É inevitável, essa comunicação o tempo inteiro acontece, né? Então, e muitas vezes, isso é bem interessante, sabe, Vanessa? As pessoas, elas escrevem assim, pra mim, tem gente que escreve pra mim assim, não, porque como que eu faço pra minha arte ser reconhecida? Né? Como que eu faço pra minha arte ela reverberar nas pessoas o que eu gostaria que elas reverberassem? Né? Como que eu faço para ampliar essa minha comunicação? Como que eu faço... ou até tem gente que às vezes escreve para comprarem minha arte, né? Para eu ser vista, né? Então fica essa coisa, né? Nossa, eu queria ser vista, eu queria tal, isso aqui... Eu tenho para mim uma coisa assim... Que esse anseio, né? De inspirar, existe uma coisa assim, de ser vista, né? Ele tem um tanto para dentro e um tanto para fora, né? Então, eu sempre fico assim com essa pergunta. Quando você tem essa dúvida, como tá o seu trabalho, né? Como que tá o acabamento que você faz, entendeu? Como tá o cuidado que você tem na sua arte, entende? Porque assim como o poeta fica buscando uma palavra para expressar, aí você, na hora da arte visual, você busca uma textura, você busca um gesto, você busca um tipo de pigmento, você busca um tipo de jeito, um material diferente. Cada material, ele traz uma coisa. Quando você usa, por exemplo, uma aquarela, ela tem aquelas transparências todas, acontece tudo aquilo, né? São muitas dimensões na aquarela. Quando você vai para um guache, aquilo chapa. Aí você quer pintar com tinta acrílica, outra experiência, lápis. Cada uma tem uma riqueza muito grande de formas de coisas para passar, né? Então, essa experiência, né, assim, qual é a sua experiência mesmo com esses materiais e com esse acabamento que você está dando, né? Muito disso é através de esse reconhecimento, ele é através de um reconhecimento de si mesmo. Então, um reconhecimento que você... peraí... Que é como eu sempre falo, né, gente? Como são as suas passagens, as coisas que são singulares da sua história, as coisas que te compõem, tudo isso é o elemento que te compõe, né? E você tem a chance de desdobrar e de evoluir esses elementos que te compõem. De transformar eles em outras... levar eles para outras esferas, muito além do que você imaginaria. Né? Porque o fato de, por exemplo, que nem a gente comentou, né, sobre escrever um e-mail para as pessoas, e aí as pessoas, a cor vermelha, que eu falo assim, a minha cor, né, que eu tinha gostava muito de cor vermelha quando eu era criança, e uma cor que eu gosto até hoje, mas assim, por exemplo, isso, né, o vermelho, ele é um ponto importante lá, né? Do espectro de cores que me definia ali por um momento, mas isso se desdobra, né? Eu consigo transformar isso, entende? Então, assim, inspiração, né? Da onde vem a inspiração?
eu acho que aí é legal a gente usar a palavra inspiração. Claro que uma arte pode te inspirar a uma coisa ruim, ou inspirar a uma coisa boa, pode te inspirar a uma neutralidade, pode te inspirar a muitas coisas, né? Mas ao mesmo tempo também, quando as pessoas falam inspiração, eu sei que o que elas estão buscando é uma coisa boa. Com certeza. Entendeu? É uma conexão positiva. É uma conexão que faça com que as outras pessoas sintam vontade também de ser melhores, né? Sim. E também de fazer aquilo, de sentir aquilo, de ter aquilo, né? De sempre algo positivo, né? Exatamente, de ter aquilo para si também positivo. Para si também, positivamente. Exatamente. Então, agora estamos falando sobre a inspiração positiva, porque eu acho que no final das contas a gente também fica... Isso não é uma coisa... Esse anseio ele não é relativo, né? A pessoa ela quer mesmo isso de uma forma boa, que eu sei, né? Então, assim, quando você quer isso de uma forma boa, o que faz com que você inspire as pessoas o quanto de conexão você faz, o quanto de resgate das suas próprias partes você faz e você desenvolve isso, e desenvolve a partir disso. Porque eu vou te falar uma coisa, o que mais inspira uma pessoa, né, o que mais inspira uma pessoa, né? O que te dá força, por exemplo, né? Que fala assim, o que te inspira? O que me inspira é ver que ela conseguiu algo com integridade. Isso, apesar de ser humana. Sim. Não é? Exatamente. Então, assim, nossa, uma pessoa que nem eu fez. E aí isso implanta em você, né? Desperta em você, acende em você um conteúdo de esperança sobre si mesmo. Exato. Entendeu? E aí, olha como isso é rico, né? Então você fala assim, nossa, eu de alguma forma, por mais que você tenha milhões de crenças de que eu não posso, eu não consigo, eu não nasci pra isso, blá blá blá, naquele momento, o que acende é isso. Nossa, é um modelo, né? Alguém foi modelo pra você no sentido de te dizer, te dar a permissão de que você também pode fazer aquilo. Né? E aí a gente completa até com uma coisa assim, com uma reflexão, né? Que a gente não reconhece fora o que a gente não tem dentro. Então, justamente por tudo isso que a gente está falando, né? Então, a partir do momento que aquilo acende em você, no momento que você vê, é porque de alguma forma, em potencial, você também tem, né? Também tem o seu para expressar. E o que não seria uma arte inspiradora? Quando a gente entra nesse ponto, né, tem uma coisa tem um ponto de vista bem interessante para falar, que é assim, quando a gente vai fazer uma arte, né, quando você, como o artista, né, tem essa coisa assim de fazer a arte com o intuito de mostrar, né? Então, tá bom, então isso está determinado já que é assim. E aí acontece uma coisa interessante, que é assim, e isso que é assim, o artista mostra e as pessoas elas reagem de um jeito. E aí, eu vou fazer uma comparação, que é uma comparação com, por exemplo, os animais, né? Isso no ser humano, essa coisa de mostrar o que fez, né? Se mostrar, como que você se mostra, né? E tudo mais, é um conteúdo de instinto. Né? Então, o que acontece? Quando você coloca a sua arte no mundo, você está fazendo o que a gente está fazendo nessa hora, você faz como... É tão instintivo como um animal que quando vai, por exemplo, acasalar, ou ele precisa ser o chefe da manada, mostrar o seu papel naquele grupo, né? E aí, o que o animal faz? Ele mostra os seus potenciais, ele mostra a sua beleza, a sua graça, a sua agilidade, a sua força, o som, né? O galo canta, não é assim? Então, cada animal tem os seus atributos aí de se mostrar, de como você se mostra no mundo. E aí, na arte não é diferente, no sentido de que a gente faz também para mostrar. E ao mostrar, você também cria uma relação com encontrar aliados, né? E aí acontece um fenômeno que é assim,
você consegue um tanto de reconhecimento, muitas vezes, com o trabalho que você faz. Mas existe, como tem esse drama, né, do reconhecimento, que fica um pano de fundo, né, mas de alguma forma, a maioria dos artistas passou por isso em casa, né, por exemplo, essa questão do reconhecimento ser uma questão e você, por exemplo, não ter um reconhecimento em casa daquilo que você é e daquilo que você expressa, e você faz assim, não, eu vou dar um jeito, eu vou expressar isso, eu vou lá, e você vai lá no palco e mostra pra um monte de gente para você dar um jeito de resolver aquela situação, né? Então isso é muito desse impulso mesmo, dessa gravação instintiva, né, dessa troca. O que acontece, agora falando assim, aonde que a coisa pode pegar um atalho que não é bom, que é quando você faz aquele trabalho e você, na verdade, e você percebe que aquilo mobiliza na outra pessoa uma reação e você começa a fazer aquilo buscando mobilizar. Aham. Entendeu? Aham. E aí, muitas vezes, você fica fazendo aquilo, mostrando, mobiliza, e aí você vai mobilizando o outro a ficar, por exemplo, te elogiando. Entendi. Como uma manipulação. 100% uma manipulação. É uma palavra forte, eu sei, mas é 100%, né? Tipo assim, você começa a jogar no sentido de desencadear no outro uma coisa para ele te dizer alguma coisa, e esse jogo, essa dinâmica, ela é bastante estressante. Ela é uma dinâmica que ela causa um sentimento... ela puxa, na verdade, sentimentos contrários à autoestima, né? Baixa estima, né? Que a gente fala. Então, assim, essa dinâmica, então, ela é muito instintiva, ela é difícil quando você entra nisso, geralmente você tá num símbolo dessas crenças mesmo, né? Você fala, nossa, se eu não fizer isso, eu não vou conseguir ter, se eu não fizer isso, ninguém me reconhece, aquilo vira um turbilhão e é difícil de sair, né? Mas o que acontece é isso. Então, como essa arte, e olha que interessante, porque essa arte, entre aspas, inspira ou mobiliza o outro a te reconhecer de uma forma, mas como o paradigma que está por baixo dessa relação é esse, quando o outro te reconhece, também ele não te reconhece de uma forma boa. Ele te reconhece meio com certo desdém, ou com um descuido, uma coisa meio assim. E aí o quadro ele fica poluído mesmo, né, da situação. Não fica um quadro... Você acaba não entendendo do porquê que tá acontecendo isso com a sua arte, com seus relacionamentos. E isso pode ser que você perceba essa mácula no começo, ou pode ser que você construa toda uma carreira em cima disso. Entendeu? E daí que vem minha próxima pergunta, do porquê que você acha que é importante, se você acha que é importante, acredito que sim, se ocupar em fazer uma arte verdadeiramente inspiradora. Isso, exatamente, porque a gente tem então aqui essa situação de como você zela pela integridade da sua arte e da sua própria integridade, né? Porque o que acontece, a partir do momento que você começa a fazer uma arte só para mobilizar, com esse intuito, com esse foco de mobilizar, você se distancia daquilo que preserva a sua singularidade enquanto artista. Você começa a se afastar de si. Você faz para mobilizar, você topa abrir mão disso para mobilizar. Entendeu? E aí, no primeiro ponto, pela própria integridade do artista, né? Vale a pena você fazer uma arte conectada, com essa preocupação da integração, de você ter suas partes de volta, de você se ter mais, de você ter mais clareza sobre si, né? E o que é bárbaro disso é que você faz esse processo e ele é muito prazeroso, né? Ele exige de você, mas ele é muito prazeroso, é muito gratificante. A gente sabe, né? A gente fala que a gente tá falando de coisas profundas, elas são coisas, são densas às vezes pra você entender e tudo mais, mas a gente sabe a alegria que dá você encher o papel de tinta. Entendeu? É lúdico, é rico, você mexe você põe a sua criança na roda pra pintar também e tudo mais. Então, assim, essa forma de fazer, né? Então, ao mesmo tempo que ela trabalha coisas profundas e sérias, de uma forma altamente evolutiva, ela também é uma coisa muito lúdica, alegre e leve de fazer, por um outro lado.
entendeu? E como que foi isso pra você? Assim, você teve algum momento em que você se viu, talvez, numa sinuca, assim, em relação a isso? Ou se você teve uma passagem positiva, inspiradora, que você reconheceu que houve uma inspiração? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, quando eu fiz música, fiz faculdade de música, né? Na faculdade de música eu senti que ali no meio, naquele momento da minha vida, naquela idade que eu tinha, naquela circunstância geral, né? Eu tinha há pouco tempo aberto mão dessa coisa de desenhar, pintar. Tinha ido falar, vou fazer música, fui lá estudar música e abri mão dessa parte. Teve esse quadro. E aí eu comecei a estudar lá e eu comecei a me ver num ambiente onde eu precisava fazer música de uma determinada forma, onde eu precisava gostar das coisas de uma determinada forma, de um tipo de coisa, de um tipo de estética, de um tipo de, né? E aquilo foi uma coisa penosa, nesse sentido, porque me distanciou de coisas que eu gostava muito e que muitas vezes eram mais simples. Não no sentido de ser banal ou de ser de ter menos valor, né? No sentido de ser simplesmente o que eu gosto, então isso tem o máximo valor, né? E aí e foi uma trajetória mesmo, distanciar disso e acabar e retomar essa conexão, né, com a música dessa forma, daquilo que eu realmente gosto, e fazer uma música que realmente eu sinto que integra, que tem uma mensagem bonita. Isso era uma coisa pra mim, né? Por exemplo, eu tava na faculdade, você vai tocar aquelas músicas, tem um monte de jazz, bossa nova, não sei o que, tem um monte de coisa que tinha uns conteúdos de letra, por exemplo, que você fala assim, nossa, tanta... Acho que essa mensagem não é essa mensagem exatamente que eu gostaria de passar, sabe esse tipo de coisa? Aí tinha o conteúdo dessas músicas, aí tinha... E a parte estética mesmo. Então, assim, eu vim recuperar isso e toda essa trajetória num Gambicula. Né? Fazendo a música com o Gambicula. Que é uma música que, no meu ponto de vista pessoal, assim, integra isso daí. E, bom, essa resposta eu sei, mas agora que você diga, e por que um Gambicula tem isso? Por que um Gambicula faz com que você se sinta integrado e realmente inspirado e inspirador, entendeu? Eu acho que esse trabalho, tanto o trabalho artístico, ele é altamente vinculado ao trabalho de consciência, entendeu? Então, como você vai fazendo um trabalho artístico e você vai aumentando também, né, intencionalmente a sua carga de consciência, né, você ganha muito em clareza e muito em expressão, entende? Então, quando o compromisso ele é mais forte com a mensagem do que com uma tendência comum de uma moda, né? Então, assim, você optar por aquilo que for belo, daquilo que te toca, a despeito de uma coisa que você faz só pra você ganhar o aplauso, que a gente estava falando. Só pela performance. Só pela performance. Detalhe, as músicas são lindas, elas são super bem acabadas, elas têm uma complexidade, elas têm muitas coisas, que isso não significa ir para uma via simplista, significa ir para uma via mais de essência, né? E o trabalho todo que a gente faz lá, né, que a gente fez todo esse tempo, ele é um trabalho de vir despertando isso de cada pessoa. Então, cada pessoa que está ali tem a sua trajetória disso, tem o seu estágio disso, né, e vem desenvolvendo, assim, essa forma de inspirar também, né, de ser uma inspiração. É muito comum também a gente receber umas objeções, né, quando a gente fala sobre fazer uma arte inspiradora, sobre aquilo que te inspira, né, as pessoas às vezes pensam assim, né, mas isso é fácil pra você, porque complete com o que você quiser, né? Na verdade, né? Completa a sentença. É fácil pra você porque vai ter uma listinha, né? Sempre é mais fácil pra alguém porque... Isso, o famoso a grama do outro é mais verde, isso, né? Ou então, tipo, muito, muito comumente as pessoas falam, porque você tem dom. Ou então, porque você tem técnica. Ou então, porque você faz parte de um Gambicula. Ou então, né, se a pessoa conhece, né? Ou então, enfim, a pessoa completa... E como que é isso pra você? Tipo assim,
Como é que é quando alguém diz isso, assim? Como é que você fala assim, é possível? O que eu quero perguntar é realmente acessível? Tipo assim, é realmente para todos? Todo mundo consegue? Por que alguns conseguem e outros não? Olha, existem duas coisas aqui. Existe sim, se dar a oportunidade de fazer passagens que te levem a isso, né? Uhum. E que isso aí é um ato, como a gente estava falando, né? Um ato de coragem, de entrega e tal. E eu posso dizer assim, eu não era assim. Eu não sabia nada disso que eu estou falando aqui. Se a gente tivesse essa mesma conversa há, sei lá, 17 anos atrás, há um tempo, né? Que foi um pouco mais de 15 anos. Eu não saberia falar essas coisas que eu falo hoje, entendeu? E então, tudo isso foi uma construção mesmo, né? Então, levou tempo para tudo isso ser sedimentado, sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, a cada passo, a cada história que eu lembro, a cada arte feita também, tem uma história de uma superação e de um salto, de alguma forma, entendeu? Uhum. Então, assim, com certeza, eu posso dizer isso, assim, com toda certeza. Eu não saberia dizer nada disso há um tempo atrás. Então, assim como eu comecei a tocar, por exemplo, eu comecei a tocar contrabaixo acústico depois dos 32 anos, nem sei quantos anos que eu tinha, tinha já uns 35, eu acho, entendeu? Então, assim, com essa crença de, nossa, não vai dar, imagina tocar um instrumento desse, eu vou tocar com arco, impossível, esquece, imagina. Não, mas fui lá, me aventurei, fiz, toco no gamiculo. Então, assim... ou arte, né? Eu voltei a fazer arte, ficou um tempão adormecido. Quando um potencial nosso fica um tempo adormecido, ele tem um tanto de retomada, tem um tanto de coisa que acontecer, né? E assim, várias pessoas que estão lá também, são pessoas que tinham outros tipos de emprego, outros tipos de trabalho, né? Você vê mesmo o Mukunda, que fez aquela árvore, aquele iroco lá no meio de uma escultura de tecido maravilhosa. Ele, imagina, hoje ele é costureiro, faz um monte de coisa também de roupa super maravilhosa. Nem imaginava que ele costuraria um dia. Uhum. Né? Por pura obediência pasmem, vou dizer uma coisa, ao seu dom, ao chamado do seu dom. Porque assim, todo mundo tem dom. Uhum. Todo mundo tem uma coisa para expressar, todo mundo tem. Não é só um. Se permitir passar por essas iniciações mesmo, você diz, né? Exatamente, né? Uhum. Na hora que você sente a vontade, e às vezes você se abre para você uma possibilidade, que não é nenhuma coisa que você necessariamente acha que você dá conta. Aí você pensa assim, me aventuro ou não me aventuro para aprender isso? Entende? É muito interessante, porque muitas vezes essa aventura, esse chamado que você recebe, não é exatamente aquilo que você espera. Não. Né? Mas, nossa, eu ia falar, eu percebi que ia ser um jargão imenso para as pessoas, mas ele vinha de verdade de mim, essa fala. Tipo assim, mas é aquilo que você precisa. Uhum. Né? Então, às vezes, não vem no formato que você imagina. Não vem na forma que você imagina, né? Então, por exemplo, você quer fazer uma pintura, tudo mais, e às vezes vem essa conexão, né? Esse chamado de conexão com essa inspiração, com essa fonte inspiradora, né? Ela vem, por exemplo, de você fazer uma receita, de alguém te desafiar a fazer uma receita de culinária lá, né? Seu filho pediu um bolo especial lá e você tem que se virar pra fazer. Alguma coisa assim, né? Alguma coisa também, às vezes, vem de um outro lugar que você não espera, né? Não espera. E você constrói ali pra ter... E é louco, né? Porque, assim, por exemplo, quando a gente começou um Gambicula, não tinha ninguém que fizesse as artes visuais digitais, que nem tinha que fizesse, assim, cartaz, tipo de coisa. E aí eu não tinha nem computador. Eu comecei a fazer com um computador emprestado, sem saber mexer em nada. Eu era ruim de computador, inclusive. Né? Eu esquecia mexer, já esquecia no mês seguinte. E aí eu fui, com bastante conversa comigo mesma, né? Aprendendo a fazer. Aí foi muito interessante, porque assim, eu acabei tendo essa habilidade a meu favor. Aí eu fiz o site da Gambicula,
Assim, e são recursos e coisas que eu trabalhei com isso, né? Ganhei dinheiro com isso, ganhei minha vida com isso um tempo. Então, e ao mesmo tempo são todas coisas que são úteis até hoje. E que me ajudam, inclusive, a compor esse trabalho que eu faço hoje aqui. E mesmo o Gambicula são coisas que viram seus recursos, né? São potenciais seus que, somados, eles viram uma força bem maior. Né? Se você evolui cada um deles, né? Muito bom, muito bom. E o que você acha que precisa, tipo... Na verdade, assim, tem uma fonte única inspiradora pra você? Assim, existe algum lugar onde você busca a inspiração que pode ser comum pra todo mundo? Existe isso? Ou pra cada um é realmente diferente? Assim, se você fosse, né, falar pra alguém, assim, que você não conhece muito, que você não sabe muito quais são as coisas que aquela pessoa faz, as habilidades dela, o que você diria pra ela quando ela pergunta, eu preciso de uma fonte de inspiração, né? Uma fonte de inspiração. Olha, eu posso te dizer uma coisa. Eu entendo que existe uma força, que ela é um impulso criativo muito grande, que cria todas as coisas, né? E alguns chamam isso de Deus. E essa fonte, ela é a fonte que propaga, né, a vida. Então, mesmo quando eu falo assim, vai lá na sua origem, né, conheça de onde você vem, quem você é, quais são os seus interesses, né, para você vir, a partir daí, construindo a sua expressão, a sua trajetória, o seu desenvolvimento, né, tem a ver com justamente você se conectar com essa força de vida que também está em você. Tem um exemplo disso, de uma aluna. Uma aluna que ela foi fazer o curso do Arte Jornada e ela não sabia, ela tinha essa queixa, ela não sabia desenhar e ela queria desenhar um pouco mais, ela queria aprender a desenhar mais para desenhar as joias que ela faz e tal. E aí ela começou a fazer os exercícios e aí logo no primeiro mês ela já viu que ela estava conseguindo, ela já conseguia fazer lá os fechos, as coisas, né, representações que ela precisava. Ela percebeu que essa habilidade de ver, de reproduzir, começou a ficar já disponível. Tá bom. Aí, num dado momento, lá no curso, tem uma hora ali que eu proponho para as pessoas assim... Eu falo assim, você não precisa começar a fazer, a escrever A, B, A, né? A, Bá. Você não precisa fazer um beabá tão... lá atrás para você um dia construir, você fazer a arte que você quer. Como que você pode começar já a fazer a arte que você quer? Né? Então, por exemplo, o que você sempre teve vontade, o que você tem vontade de fazer enquanto arte? Você tem vontade de pintar um quadro? Você tem vontade de pintar uma parede? Você tem vontade de fazer uma escultura? O que você tem vontade de fazer? Se aventura para isso já começa a tentar, né? Você vai ver que você vai passar por coisas e tá bom. E ela, a partir disso, ela falou assim, e ela depois escreveu pra mim contando a história, né? Que ela percebia que ela tinha vontade de pintar um pássaro. Sempre vontade de pintar pássaro, sei lá. Uma inspiração que ela tinha lá, uma vontade que ela tinha, ela começou a pintar. Quando ela começou a pintar, a desenhar, intuitivamente ela começou a sentir vontade de vir preenchendo com linhas. E ela foi fazendo aquele trabalho de linhas, e começou e foi desenvolvendo, foi se envolvendo muito com o trabalho. Começou a fazer trabalhos bonitos, realmente, com isso. Presta atenção numa coisa. Ela não ficou desenhando pássaro, mas ela se conectou com uma coisa que para ela era um combustível da vontade dela, entendeu? Quando ela se conectou com isso, ela começou a fazer um monte de desenho, começou a falar, nossa, olha isso. E ela falou, ficou às vezes 5 horas fazendo um desenho, nossa, me dá uma coisa muito boa e dá vontade. Ela foi fazendo, ela foi correspondendo. Legal. Detalhe, aí ela me escreve falando assim, não, eu não desenhava nada e de repente
Aí você falou aquilo, eu comecei a desenhar. Você falou pra eu fazer aquilo, algo que eu tinha vontade, eu comecei a desenhar. E eu tive um sonho. E eu sonhei que um homem chegava pra mim e falava: todos os desenhos vêm da mão de Deus. Paf, certo? Então, o que acontece? O que quer dizer isso, né? Se a gente tá falando... o que estava acontecendo com ela? Ela estava fazendo uma arte conectada. Tinha conexão naquilo que ela estava fazendo. Né? Ela estava inspirada e quando você vê o que ela estava fazendo, você fala, nossa, isso reverbera com certeza. Tem uma frase do Pavitra, né, que é uma das frases que a gente usa muito no Gambicula, que é o divino é honrar o seu dom, né? Exatamente isso, né? Divino é honrar o seu dom. Divino é honrar o seu dom, exatamente, né? Então, aí a gente fica assim, né? Que nome que você dá para essa força? Não sei. É uma força criadora. A gente sabe que existe uma força criadora de coisas que não para, que vai, se desdobra e vai, não sei o que, e sai, vai, né? E existe isso também, né? Então, é muito... e é esse sonho, né? Quando ela conta um sonho desse, fala, nossa, é um sonho de conexão. É um sonho de conexão. Né? Então, e a ver com o trabalho que ela veio descobrindo ali durante a jornada. Muito legal. E daí, como que você poderia dizer, então, seria que, se eu ver se eu entendi, né? Para a pessoa buscar a fazer uma arte inspiradora, ela precisa primeiro se conectar com aquilo que inspira dentro dela, certo? Uhum. Porque ao se conectar verdadeiramente com aquilo que ela tem, né, de inspiração dentro, ela consegue então passar aquilo para a arte que ela está fazendo, né? Para a pintura e para o desenho. Mas ao mesmo tempo ela não pode barganhar com isso, na verdade, né? Porque se você começa a barganhar com isso, só para receber... se você... A gente usa a palavra manipula, né? Manipula isso, barganha isso, só para receber algum tipo de elogio. Você acaba ficando híbrido daquilo e fica preso numa performance que, na verdade, não é realmente... E perde a conexão, né? Isso, que não é a conexão. Exatamente. Né? Então, exatamente isso. Então, assim, não digo nem assim uma coisa, existe uma coisa de você vir se aventurando para experimentar as artes, vir entendendo essas perguntas, aí vir entendendo como que você reconhece, isso aqui me inspira, então eu vou partir daqui, aí você começa, e aí você vai se aventurando, uma coisa vem puxando a outra, né? Então, como eu falei, não é uma coisa assim que você tem que fazer beabá, fazer aquela coisa assim, mas você tem ao você já buscar aquilo que te inspira e já ir buscando como que eu vou me conectando, né? Muito bom. Acho que sim. E daí então fica hoje mais uma vez um convite. Isso, mais um convite a gente tem o terceiro encontro Arte em Si, que vai acontecer do dia 25 ao dia 29 de janeiro, e vai ser uma semana de arte e autoconhecimento, com exercícios práticos, reflexões e também momentos onde você vai poder ter a oportunidade de entrar ao vivo comigo numa reunião de Zoom, para você fazer perguntas sobre o evento, sobre como está sendo para você, em que momento que você está, para eu poder responder essas perguntas e ter esse momento de mentoria mais focado, especializado aí na sua necessidade, né? Vai ter essa oportunidade também durante esse evento. Então, a gente está bastante animada com essa proposta, com isso que a gente está preparando para vocês. E precisa se inscrever para poder participar. Então, você tem links aqui em algum lugar aqui da página. Você entra lá, deixa seu e-mail, seu contato e confirma o e-mail para você receber todas as informações. Acho que esse podcast vai ser estreado, né, na sexta-feira. Então, o encontro já seria na segunda, né? Então, não perde tempo, se inscreve. Exatamente, já. Então, muito obrigada. Esse foi mais um podcast Conexão e Arte. Muito obrigada, até a próxima.